Olá, Plano Nacional de Rastreabilidade Bovina é lançado para pecuaristas de todo o Brasil. Como vai funcionar? E principalmente aí os impactos nos custos e nos lucros para o produtor, agora no mercado pecuário DBO. Segunda quinzena de dezembro, de festas, de férias e de poucos negócios no mercado do boi. No mercado futuro, os contratos voltaram a ganhar fôlego depois daquela queda brusca. Janeiro, por exemplo, já se aproxima dos R$ 320. Essa semana, o Ministério da Agricultura lançou oficialmente o Plano de Rastreabilidade Bovina, um plano que será obrigatório para todos os pecuaristas. Um pedido antigo aí da cadeia produtiva da carne, principalmente para atender às exigências dos mercados internacionais. Serão 8 anos para a implantação efetiva em todo o território nacional. O governo, por exemplo, terá 2 anos para montar o sistema, definir os números e a tecnologia que será usada. E a partir de 2027, aí sim, começa a implementação. Todo o rebanho brasileiro deverá ser rastreado até 31 de dezembro de 2032. Vamos conversar com Francisco de Castro, da CNA, que não só participou da reunião ontem, no lançamento oficial do programa, mas foi a CNA que fez a proposta inicial lá em 2022. Chico, muito obrigada pela presença aqui no Mercado do Pecuário DBO com essa novidade, né? O plano de rastreabilidade aprovado e implantado nacionalmente. Quais seriam os pontos mais importantes desse plano nacional? Olá, tudo bem? Prazer enorme falar com vocês, como sempre. Criar um plano nacional para que os estados, na sua ansiedade de ter a rastreabilidade, não ficar cada um criando o seu processo individualmente e chegar lá na frente ter um quebra-cabeça que não se encaixa. Então, eu acredito que o lançamento nacional cria uma base para todos conversarem e os estados fazerem por onde ter a sua rastreabilidade. Alguns pode ser mais rápido, outros menos, acompanhar o planejamento do que foi feito pelo mapa, mas nós vamos ter um sistema de integralização que conversa com todo mundo, nós vamos ter uma numeração única para o Brasil inteiro, isso que eu acho mais importante. Hoje a gente tem um norte, todos os estados podem seguir agora, óbvio, vai ter que pôr a mão na massa e trabalhar. E os outros pontos importantes é que a CNA, o produtor rural, ele sempre disse que o ideal é que ela fosse voluntária, que ela fosse fomentada pelo mercado. A gente sempre disse, olha, o que a gente acredita é num fomento de valor à rastreabilidade. Olha, se você quer e precisa da rastreabilidade, valoriza isso, faz o produtor ganhar com isso, que vai acontecer a rastreabilidade. Como foi definido que ela vai ser obrigatória, nós dissemos exatamente dessa forma. Vamos, então, dar o tempo plausível para que ela seja factível de implantação pelo produtor rural. A gente não pode pôr ela obrigatória com 1 ano, 2 anos, porque com 1 ano, 2 anos, uma imensa quantidade de produtor não vai conseguir fazer e vai entrar na ilegalidade. Agora, se você der o tempo, o ciclo pecuário, que são 2 ciclos pecuários, a gente tem certeza que ela vai acontecer a contento. E a gente vai fomentar que ela aconteça o mais rápido possível e vai ter esse prazo de 8 anos aí, conforme está no planejamento, que ele tem umas notas de corte no meio, para poder dar tempo ao produtor para ele não sair no afogadilho e não conseguir, não entrar na ilegalidade. Então, o prazo foi muito importante a gente ter conseguido esse prazo, muito importante mesmo, mas a gente agora vai comunicar e fomentar para que ela seja rapidamente implantada aí o quanto antes. É claro, para quem faz a exportação, se torna essencial quanto mais rápido se adequar à rastreabilidade. Mas para o pecuarista que também atende só o mercado interno, você acha que ele vai ter esse interesse em participar desse processo? Quais seriam os custos para ele, se ele vai ter esse retorno também para participar do sistema? Desde o primeiro dia que essa discussão chegou na nossa mesa, a gente vem dizendo: olha, fomente, coloque valor no processo que o pecuarista vai fazer, tenho certeza.
Então, quando nós fizemos a proposta da CNA, e essa proposta, nesse caso, ela foi aceita, a gente disse esse item que eu quero dizer, a gente disse o seguinte: tem que ser uma proposta fácil de implantação, baixo custo. Esse brinco, inicialmente, não precisa de uma certificadora, a certificadora vai ser utilizada lá no protocolo privado, mais para frente. Então, a gente, olha, tem que ser prático e barato, senão vai criando entraves. Mas o que isso aconteceu, isso está na proposta lá. Mas o que realmente vai acelerar esse processo, eu não tenho dúvida disso, é o frigorífico, a indústria e o comércio, o mercado externo, quem quer, quem anseia pela rastreabilidade urgentemente, pagar por isso. Eu estou falando assim de uma forma direta, porque não tem outra forma de dizer. Se você chegar e falar, eu pago mais pelo boi rastreado, eu tenho certeza que os 30% de animais exportados pelo Brasil, eles vão atingir a rastreabilidade muito rapidamente, porque até porque as pessoas que exportam já têm um nível de tecnologia melhor. O produtor rural que tem confinamento, que tem um nível tecnológico melhor, que é o que geralmente manda para as exportações o gado dele, que vende para o frigorífico que exporta, ele vai rapidamente se adequar se ele vê valor, se ele vê que ele vai ganhar com isso. Então, eu digo para vocês, o fomento, a diferenciação do preço para quem fazer a rastreabilidade, ela vai ser o grande combustível da velocidade da implantação. Alguns estados, como Pará e São Paulo, têm os seus próprios sistemas de rastreabilidade. Eles vão ter que se adequar a esse novo plano nacional, a mudança vai ser muito grande, ele vai ter um custo dobrado esse produtor para migrar de sistema? Olha, eu entendo todo respeito aos estados do Pará e de São Paulo, que são estados importantíssimos na pecuária nacional. Pará, porque para mim é um dos principais produtores de bezerros do Brasil. Talvez talvez a grande vocação do Pará é o seu celeiro de bezerros do Brasil. Ele está pressionado porque o Pará tem uma vasta riqueza ambiental e que tem um holofote muito grande em cima do mundo inteiro com esse holofote em cima dessa. Agora, se o produtor rural respeita as leis brasileiras, que é o que a gente preconiza, a gente tem que dar valor a isso. E o Pará, com essa pressão externa, com a pressão da COP30 que está chegando aí, ele ansiou por ter uma rastreabilidade e correu atrás. Não tem nada errado. O que a gente entende é que, às vezes, nesse momento de ansiedade, pode criar alguma coisa que não é passível de implantação. Mas, com as diretrizes criadas pelo MAPA, a gente entende agora que o Pará pode sim ter uma condição de adequar o seu particular ao do mapa, até porque vai precisar do número nacional, que é um número ISO 76, que vai ser feito por um sistema gerido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e pode se adequar com tranquilidade. E se ele quiser fomentar que seja mais rápido lá, ele pode, que eu entendo, manter os prazos preconizados pelo mapa e pode reunir a indústria e os pecuaristas e dizer, pessoal, eu preciso acelerar o processo, vamos fomentar isso. O que a gente pode fazer? Sem alterar os prazos, porque se você altera os prazos, você vai começar a colocar produtor rural na ilegalidade. Você vai ter que começar a multar produtor rural que não conseguiu fazer a rastreabilidade no tempo correto, o produtor rural vai começar a ficar pressionado. Agora, se você manter os prazos e disser, vamos criar uma força-tarefa aqui, valorizando, arrumando uma forma de dar o brinco para o pecuarista, não estou falando que isso é certo, mas estou falando que é uma fórmula, não estou falando que isso tem que ser, mas estou falando que é uma fórmula, e principalmente vai pagar mais pela arroba do animal rastreado, eu acredito que acelera o processo. E acelera o processo e não pressiona o pecuarista a ficar fora da lei. Então, eu creio que agora temos um novo cenário que pode ser reestudado tudo que está acontecendo no Pará e pode ser reestudado tudo que está acontecendo em São Paulo. São Paulo é importantíssimo porque é o maior exportador de carne. O São Paulo é o maior importador de boi e bezerro e garrote do Brasil, né? Tudo
que é produzido de animais de corte no Brasil, eles são importados por São Paulo, tudo não, né? Uma grande parte, uma boa parte, é importado pelo estado de São Paulo e depois terminado no estado de São Paulo e exportado para o mundo. Então, São Paulo é um importante exportador de carne para o mundo. Então, eles também têm essa ansiedade de ter a sua rastreabilidade. Agora, eu acredito que, uma vez tendo uma base, um alicerce nacional, a gente pode sentar na mesa e encaixar todos os estados dentro desse alicerce nacional. Eu acho que é o mais plausível. Você disse que a implantação vai ser barata, né? O custo tem que ser barato. Dá para calcular quanto que vai custar cada animal? Imediatamente, agora no início de janeiro, o produtor que quiser se adequar, o que ele vai ter que fazer? Olha, é importante dizer que é imperativo que haja um sistema que faça a integração de tudo isso e que gere toda a numeração, que é uma numeração só para o Brasil inteiro, que é uma sequência de números para nenhum animal do Brasil, dos 200 e tantos milhões de cabeça que o Brasil tem, não ter o mesmo número, são tem que ser números diferentes, então esses números têm que sair de um lugar só. É como se fosse a placa do carro. Não existe dois carros com a mesma placa. Então não pode existir dois animais com o mesmo número, e isso vai sair do mapa, essa numeração. Então requer um prazo para ser lançado esse sistema, que o mapa deu esse prazo de até 2 anos. Então, dessa forma, não vai ser exatamente a partir de janeiro que a pessoa vai rastrear com essa rastreabilidade preconizada pelo mapa que foi lançada ontem. Ela tem que esperar essa numeração. Ela pode usar a rastreabilidade que já existe, que é o Sysmov. Ela sim pode ir lá a partir de janeiro e já fazer uma rastreabilidade que já tem, que é um protocolo privado, que daí vai ter o custo dele, né? Agora, o que a gente entende, vamos partir do princípio que o sistema está pronto, já tem a numeração e começou a rodar a rastreabilidade individual nesse momento. O único custo que o pecuarista vai ter, além do custo operacional de pegar o animal e prender no curral e pôr o brinco, é comprar o brinco. E nada mais do que isso. Então, o brinco aí a gente calcula de 5 a 7 reais, que é o que a gente tem visto no mercado. Só esse custo que ele deve ter inicialmente. E ainda assim, a gente entende que tem muita indústria, tem muitos governos que ainda querem patrocinar o brinco para aquele menos favorecido, para o pecuarista que tem menos tecnologia e que ele não tem tantas condições. Então, eu acredito que vai ter um fomento. O grande pecuarista altamente tecnificado, esse aí vai rastrear rapidamente. O médio, ele vai se adaptar e rastrear. O pequeno, que vai ter mais dificuldade, ele vai ter que ter um apoio. Esse apoio é fundamental e esse apoio deve vir de alguma forma do governo. Então, eu acredito que a partir do momento que a carruagem caminha, as abóboras vão se encaixando. O importante é sempre estar fomentando e as pessoas ver valor no processo. Eu recebi uma pergunta aqui que tem a ver com esse assunto, até pela prestação do serviço. O Flamarion Araújo pergunta: vai aumentar o mercado de prestação de serviços ligados à rastreabilidade? A gente acredita que, inicialmente, o produtor rural, o pecuarista, ele não vai precisar contratar uma certificadora para certificar os seus animais com essa rastreabilidade individual, que é simplesmente uma identificação inicial. Então, ele pode treinar alguém para fazer, ele pode entrar no sistema e e lançar os seus animais com o brinco. Essa é a nossa proposta. Mas isso não impede dele contratar uma certificadora para fazer desde o início. É uma liberalidade dele. Se ele falar, não, eu não quero eu fazer, eu preciso pagar, eu prefiro pagar alguém para fazer, então, nesse caso, a gente acha que vai haver um fomento, sim, das certificadoras, dos prestadores de serviço da rastreabilidade. E creio também que pode acontecer de criar outros nichos, que não é necessariamente a certificadora. Pode ser um prestador de serviço, um zootecnista, um veterinário ou alguém que está querendo estudar e aprofundar sobre isso
e orientar o produtor como fazer a sua rastreabilidade individual lá no início. Depois, esse animal, se ele for entrar em algum protocolo privado, antes de ser vendido, abatido e exportado, aí sim ele vai precisar de uma certificadora com protocolo privado que ele vai pertencer. Mas no início, lá, o bezerro, quando ele nascer, eu acredito que não precisará. Mas creio que haverá um aumento de necessidade de prestação de serviço, de orientação sobre isso. O Cláudio Torres pergunta: quais são as diferenças para o Sisbov? Olha, a numeração vai mudar, a numeração do Sisbov vai mudar. O Sisbov é um protocolo privado, é um protocolo que exige tem várias outras exigências quanto ao tipo de animal que vai participar dele, quanto ao acabamento, a engorda do animal. O processo lançado ontem, né, o Plano Nacional da Rastreabilidade Individual, ele é simplesmente uma identificação simples do bovino. Ele não identifica as partes de qualidade daquele animal. Ele não envolve nenhuma característica qualitativa daquele animal nessa primeira identificação. Ele é simplesmente um emplacamento do animal, dizendo esse animal é macho, ele nasceu tal dia, o número dele é esse, ele nasceu na fazenda do fulano, e, e ele pertence é, ao sistema, agora, a partir do momento que tem um brinco, ao sistema nacional individual, ponto final. Então, ele é simplesmente uma identificação. Toda vez que esse número vai acompanhar esse animal até a morte. Então, se esse animal não passar por nenhuma certificação em protocolo privado, ele vai morrer com esse número lá na frente, simplesmente com a identificação de onde ele nasceu e por onde ele passou. Se ele for passar por um processo de protocolo privado, o protocolo privado vai pegar o número que ele foi registrado ao nascimento e vai usar esse número para colocar dentro do protocolo privado com todas as características do seu protocolo privado. Aí o Sisbov tem uma característica, o Angus tem outra característica, o gado Nelore precoce, o Nelore a pasto tem outras características, e cada um com a sua característica. Inicialmente é só uma identificação individual, é o emplacamento do animal. Chico, aproveitando aqui que a gente está no mercado pecuário, lógico, a gente tem que falar do movimento aí, do preço da arroba. A gente recebeu aqui a pergunta do Mário Borges. A arroba do boi gordo vai estar em alta ou em baixa em 2025? Como é que você vê esse movimento? Meu nome é Chico Castro, né? Poderia ser Chico Diná, né? Da mãe Diná, mas não é. Então a gente não sabe, mas a gente espera, eu entendo que exatamente cravar, não dá para cravar nada e ninguém pode cravar nada. Eu estava trabalhando no meu processo de produção aqui, eu sou pecuarista, né? Desde terceira geração de pecuarista, eu estava trabalhando com um arroba no fim do ano de 260, 270, foi para 340, voltou para 300, está subindo para 320. Então, eu fui surpreendido com essa alta positivamente. E agora, eu acredito que ela vai se manter alta. Eu estava esperando que ela ia começar a subir a partir desse ano, né, do fim do ano de 2024, e gradativamente, paulatinamente, ir subindo no ano de 2025. Mas ela deu um salto, né? E depois que ela deu esse salto, ela veio para um equilíbrio. E para equilibrar, teve a queda, mas eu acredito que agora sim ela está participando de um equilíbrio. Aonde ela vai chegar é muita especulação. Tem gente que fala até em R$ 400. Eu acredito que ela vai continuar subindo. No mínimo, ela vai se manter num patamar que está, né, com aquelas variações sazonais durante o ano, um pouco para lá, um pouco para cá, sem nenhuma queda brusca. É o que eu imagino, porque o número recorde de fêmeas que foram abatidas ano após ano, agora nos últimos anos, ele vai fazer falta na produção do bezerro nos próximos 2 anos. O bezerro, a fêmea leva 9 meses para parir, 8 meses para desmamar o bezerro. Então, não é no estralar de dedos que você volta a refazer o plantel. Então,
número de fêmeas que foi abatida vai fazer falta em algum momento. E a gente acha que esse momento é agora, 2025, 26. Então, não vou arriscar dizer que preço que a arroba vai chegar, mas eu posso imaginar que ela não vai cair. Chico, eu te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO, te desejo ótimas festas e a gente volta a se falar 2025, né? Conforme foi implantado o sistema aí, mês a mês, ano a ano, acompanhando como o produtor vai receber essa rastreabilidade e principalmente como isso vai retornar financeiramente para ele. Eu agradeço o bate-papo, eu estou sempre à disposição, é um assunto importantíssimo e certamente 2025 vai ser um ano muito bom, um ano de realizações para todos, espero que seja, né? E que todos aí tenham um ano de 2025 muito especial em todas as suas áreas. Muito obrigado pela, por, por abrir esse espaço para nós. Obrigada, Chico, volte sempre. Obrigada. E lá no portal DBO você confere o documento completo sobre o Plano Nacional de Identificação de Bovinos e Bubalinos. A gente vai fazer uma pausa desse restinho de ano para aproveitar as festas, né, também. E nós voltamos na segunda quinzena de janeiro. Em nome de toda a família DBO, eu desejo a você um ótimo Natal e um excelente 2025. Muito obrigada pela sua companhia ao longo do ano e a gente se encontra.